Olá pessoal, boa noite. Gostaria primeiramente de desejar a todos vocês um feliz ano novo. E deixa eu só consultar aqui a pessoa que está me acompanhando aqui. Você tá no perfil público, funcionando todo mundo? Acho que sim. Então, queria primeiramente agradecer a todos hoje vocês que estão acompanhando aí essa transmissão ao vivo, pela presença. Queria desejar a todos um feliz 2017, um 2017 abençoado e que todos tenhamos muito êxito nesse ano novo que se coloca aí e que nós possamos enfrentá-lo com muita propriedade e com muita luz nas nossas vidas. Então, inicialmente, hoje, a proposta é a gente falar de uma maneira muito calma, de uma maneira que todos possam participar e enviar suas perguntas a respeito de um tema que é bastante... que gera ainda tantas dúvidas nos pacientes. Na verdade, as doenças reumatológicas, por terem um componente que muitas vezes são doenças crônicas e a maioria delas de causa desconhecida, o que acontece é que a gente precisa esclarecer os pacientes, porque ainda gera bastante dúvidas a respeito dessas doenças, já que são doenças algumas raras, outras não tão raras, como é a doença que a gente vai falar hoje, que é a artrite reumatoide. Porém, a artrite reumatoide não é tão rara assim, como a gente vai ver hoje na apresentação, mas é uma doença que, por ter causa desconhecida, ela acaba gerando bastante dúvida ainda nos pacientes sobre a causa, o tratamento, o diagnóstico. E a gente vai ver também que em reumatologia o diagnóstico não é tão fácil, porque nós lançamos mão principalmente do exame físico, da consulta, do conversar com o paciente. Porque os exames laboratoriais em reumatologia, especificamente na artrite reumatoide, como a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa hoje, a gente vai acabar descobrindo que os exames laboratoriais eles não definem o diagnóstico da doença. O diagnóstico da doença artrite reumatoide, ele depende principalmente do exame físico e da história do paciente. Então, um simples exame laboratorial, como acontece que a gente recebe alguns pacientes com artrite reumatoide, um simples exame laboratorial não quer dizer muita coisa. Então, o mais importante para o diagnóstico da doença artrite reumatoide, é que realmente nós possamos conversar com o paciente, examinar esse paciente. Apenas um exame laboratorial não é capaz de determinar o diagnóstico, e isso é uma coisa muito importante que nós precisamos deixar claro esta noite. Então, hoje na nossa apresentação, nós vamos seguir algum roteiro. Nós vamos inicialmente falar um pouco sobre a doença, sobre a frequência da doença artrite reumatoide, os principais sexos acometidos, se acontece mais no sexo feminino, se acontece mais no sexo masculino, se existe alguma influência ambiental, algum tipo de infecção, algum fator de risco reversível, que caso você controle, você possa diminuir o risco da doença, ou mesmo naqueles pacientes que já têm a doença, às vezes controlando um fator de risco modificável, será que é possível a gente melhorar o tratamento? Será que é possível a gente diminuir a atividade da doença? Será que é possível a gente tratar melhor esses pacientes? Será que a participação do paciente no tratamento é capaz de determinar uma melhora também? Envolver mais o paciente no tratamento é capaz de envolver esse paciente nesse tratamento? Então, realmente é esse o objetivo da nossa conversa hoje. Então, a gente vai aguardar um pouquinho para que mais algumas pessoas, alguns seguidores da nossa página, a gente sabe que é um horário que alguns ainda estão voltando do trabalho, chegando em casa, e a gente vai aos poucos se juntando para que a gente consiga fazer uma transmissão e que essa transmissão possa chegar a um número maior de pessoas. Então, eu vou dar uma lidinha aqui nas pessoas que estão dando boa noite, que já estão com a gente. Então, eu queria dar boa noite para a Dona Luzia, para a Dona Maria Moreira, que sempre está com a gente, desde a transmissão anterior, em todas as postagens, sempre comentando com a gente. Gostaria de dar boa noite também para o Leandro, para a Dona Isabel Marinheiro, Dona Giovana, Dona Zélia, Ivone, a Ivone Silva e a Dona Ivone Carvalho,
Obrigado, Paty, por estar aqui com a gente também. Vanusa, Bianca, Maria Alice, Alexandre, o Alexandre Vieira. Obrigado, Alexandre Vieira, parabenizando pela iniciativa. Obrigado, Alexandre. Realmente a gente acredita que o esclarecimento do paciente e a educação da população é a base realmente da promoção à saúde do nosso país, que é um país tão carente de informações. Queria agradecer também a dona Ivone Silva, a Lu Oliveira, a Patrícia Cioli, a Clara Gus, a Gisele Schwartz e a dona Alessandra Adriana Santana também. Todos aqui, graças a Deus, cada vez mais se juntando nessa corrente, que é uma corrente de informação realmente que nós gostaríamos de passar nesta noite. Então, já passando então para o tema desta noite, que é o esclarecimento sobre essa doença que não é rara, é uma doença que acomete 1% da população, ou seja, a cada 100 indivíduos no nosso país, um indivíduo a cada 100 irá desenvolver em algum momento da vida essa doença, que é uma doença autoimune, como a gente vai ver daqui a pouco, explicar o que é essa doença autoimune. Então, nesse momento, eu acho que a gente já pode começar, já contamos aí com 51 pessoas acompanhando essa transmissão, e eu espero que cada vez mais vocês que já estão assistindo convidem outras pessoas para que a gente possa realmente fazer uma grande rede aí de informação a respeito da artrite reumatoide nesta noite. Então, eu gostaria inicialmente de apresentar um vídeo, na verdade um vídeo não, uma apresentação, em que a gente vai colocar para introduzir alguns aspectos e que a partir daí a gente comece a ir recebendo devagar as perguntas desses pacientes, dos nossos espectadores desta noite, né, pacientes ou não. Às vezes são pessoas que, a maioria delas provavelmente que nem tem a doença artrite reumatoide, mas que conhecem alguém ou que simplesmente querem se informar melhor sobre essa doença. Então a gente vai começando devagar para que as pessoas possam ir se juntando aos poucos à nossa transmissão. Então o objetivo dessa noite é a gente falar sobre artrite reumatoide, perguntas e respostas. Perguntas e respostas porque nessa transmissão o principal, quem vai guiar o roteiro da nossa apresentação, da nossa conversa, será o paciente e o espectador. Então o que mais vai guiar aqui essa nossa conversa essa noite são as perguntas e as respostas que esses pacientes vão nos informar. Então, inicialmente, a gente precisa esclarecer um conceito do que é doença autoimune. Então, como a gente tem colocado em alguns vídeos anteriores de transmissão ao vivo ou não, na verdade essa é a nossa segunda transmissão ao vivo. A primeira transmissão ao vivo foi, não sei se vocês estão lembrados, a gente falou a respeito de um tema também bastante importante, que é a osteoporose. E a nossa programação na página a gente não tem ainda uma periodicidade confirmada, mas talvez uma vez ao mês a gente vá comentando sobre um determinado tema e colocando essas transmissões ao vivo que a gente acredita que consiga envolver um maior número de pacientes. Então, acho que a gente precisa deixar claro que é inicialmente uma doença autoimune. Então, se vocês puderem acompanhar aqui na imagem comigo, a gente tem algumas células de defesa no nosso organismo que a gente chama de células B, linfócitos B. Então são um tipo de célula branca. Lembra que quem estudou biologia no segundo grau, a gente tem as células vermelhas e a gente tem as células brancas. As células vermelhas são as hemácias, que transportam o oxigênio, né, responsável aí pela oxigenação dos nossos tecidos, pela nutrição dos nossos tecidos. E a gente tem umas células importantes, que são as células B, que são as células brancas, que são as células de defesa. As células B, elas acabam se diferenciando em uma forma especial de célula que chama plasmócito. O plasmócito, no seu interior, ele começa a produzir uma série de substâncias que são o que nós conhecemos como anticorpos. Então, nessa parte de cima aqui da tela, a gente vai ver o que é uma resposta imune normal. Então, a resposta imune normal é que esses anticorpos eles se direcionem contra agentes invasores do nosso organismo, contra vírus, contra bactérias. Então, essa é uma resposta imune normal. Os nossos anticorpos foram criados para agredir agentes invasores.
vírus, bactérias, fungos. Não foram criados para agredir os nossos próprios tecidos. Porém, em alguns indivíduos que têm essa predisposição, que a gente vai entender que a maioria das vezes é algum tipo de predisposição genética para desenvolver a doença autoimune, alguns indivíduos, essa mesma célula B também se diferencia nessa outra célula, torna-se uma célula mais madura, que a gente fala, que é o plasmócito, e esses anticorpos que essa célula produz, o plasmócito, esses anticorpos, em vez de se preocuparem contra os agentes invasores, contra as bactérias, contra os vírus, contra os fungos, eles acabam se direcionando aos nossos próprios tecidos. Na artrite reumatoide, agredindo as células das juntas. Mas, em outras doenças, por exemplo, que a gente vai falar em outras oportunidades, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. No lúpus eritematoso sistêmico, o mecanismo é muito semelhante ao que a gente está apresentando aqui. Porém, esses mesmos anticorpos, eles acabam se direcionando não só contra as células das juntas, mas também contra outras células, por exemplo, células do pulmão, células das membranas que recobrem o coração e o pulmão, que são as serosas, que a gente chama, a pleura, o pericárdio, contra as células do sangue, contra as células do sistema nervoso central. Então, cada doença autoimune, esses anticorpos eles vão acabando se direcionando para agredir determinado tecido. E na artrite reumatoide, apesar da gente na artrite reumatoide também poder ter algum acometimento de alguns órgãos internos, na artrite reumatoide o que predomina é a agressão desses anticorpos próprios, que o nosso próprio organismo está produzindo, a agressão às células das juntas. Então, é muito importante, nesse momento, a gente entender esse conceito, o conceito de doença autoimune. A partir de agora, a gente pode ir caminhando devagarinho para entender outras características e outros conceitos dentro dessa doença que, como eu falei, atinge 1% da população. Então, em 100 indivíduos brasileiros, uma pessoa vai desenvolver em algum momento da vida a doença artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide é essa doença autoimune. E é interessante a gente colocar como que essa doença se desenvolve. Então, na verdade, aqui a gente representou um quebra-cabeças, onde a gente precisa ter a participação genética. Então, a gente sempre coloca que doença autoimune não tem quem quer, tem quem pode. Por que tem quem pode? Porque é necessário ter a predisposição genética. A maioria dos indivíduos não tem a predisposição genética para desenvolver a doença autoimune. A gente vai ver que existem fatores outros que não a genética que contribuem para o desenvolvimento da doença autoimune. Mas é quase que essencial que o indivíduo tenha essa predisposição genética, como é colocado aqui, primeiramente, nesse quebra-cabeça. É muito importante também, dentro da artrite reumatoide, a participação hormonal. E a gente vai entender como. Os hormônios, e principalmente na artrite reumatoide, os hormônios estrogênios, eles participam de forma muito importante como fator de risco para o desenvolvimento dessa doença. Então, isso é exemplificado em dois fatores de risco bastante conhecidos para a doença artrite reumatoide, que é a primeira menstruação, que em medicina a gente chama de menarca precoce, ou seja, a primeira menstruação, quando acontece antes dos 10 anos de idade, é um fator de risco para o desenvolvimento da artrite reumatoide, vocês vão já entender por quê. E a menopausa tardia. Então, a menopausa que acontece após os 50, 55 anos de idade, ela também acaba sendo um fator de risco para a artrite reumatoide. Mas por quê? Porque se a menopausa for muito tarde, ou se a primeira menstruação for muito cedo, essa mulher vai ficar um período muito prolongado da vida dela submetida aos efeitos dos hormônios estrogênios. E já é bastante reconhecido que os hormônios estrogênios têm uma participação importante no desenvolvimento da artrite reumatoide. Ou seja, quanto mais tempo esta mulher ficar exposta aos hormônios estrogênios, maior o risco dela desenvolver a doença artrite reumatoide. Por isso, se a menopausa for muito tarde, ou se a primeira menstruação, a menarca, for muito cedo, a artrite reumatoide tem um risco maior de se desenvolver nessa pessoa. Porém, uma coisa interessante acontece na gravidez. Na gravidez, como a gente tem sim a ação dos estrogênios, mas a gente tem também a ação importante da progesterona, que é um outro hormônio feminino
que participa do equilíbrio dos hormônios durante a gestação. Então, na gestação a gente tem uma elevação grande dos hormônios estrogênicos, mas também a gente tem uma elevação grande de um outro hormônio feminino, que é chamado de progesterona. Esse excesso de progesterona durante a gestação faz com que aconteça uma coisa interessante com a artrite reumatoide. Na gravidez, a maioria dos indivíduos, a maioria das mulheres que têm artrite reumatoide, na gravidez, elas acabam melhorando da artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide, ela tende a entrar em remissão, que a gente fala. Quando a gente está falando de doenças reumáticas, autoimunes, tem dois termos muito usados, que nós, clínicos reumatologistas, usamos muito, e é interessante que os pacientes entendam. O conceito de atividade. As doenças reumáticas, autoimunes, elas têm períodos que elas estão ativas, ou seja, que elas estão acordadas, em que aqueles anticorpos que a gente mostrou estão lá agredindo ativamente as células dos tecidos, e em alguns momentos esses anticorpos, por algum momento, diminuem de níveis e param, em alguns momentos, de agredir os próprios tecidos do indivíduo. Então a gente chama isso de remissão. Então é muito comum nas doenças reumáticas que elas entrem em atividade quando os anticorpos estão ativos e depois elas vão dormir e entram em remissão. E é o que acontece com a artrite reumatoide na gravidez pela presença da progesterona. Como tem muita progesterona, um excesso desse hormônio feminino que é a progesterona, na gravidez o que acontece é isso. Esse excesso de progesterona acaba desencadeando uma resposta no sistema imunológico que faz com que a doença vá dormir. Então a artrite reumatoide, ela costuma entrar em remissão nos pacientes na gestação. Que é o contrário, como a gente quando formos falar do lúpus, a doença lúpus eritematoso sistêmico, acontece exatamente ao contrário. Durante a gravidez ocorre uma ativação da doença lúpus, exatamente o contrário do que ocorre aqui com a artrite reumatoide. Então, como a gente está falando hoje da artrite reumatoide, o que acontece na gravidez, na maioria das mulheres que estão gestantes, é que a doença entra em remissão. Então, a doença vai dormir quando essas mulheres gestam. E a gente mais tarde pode discutir também quais medicamentos que tratam a artrite reumatoide que podem ser usados ou não na gestação, com segurança para o bebê e com segurança para o feto. Uma outra parte desse quebra-cabeça, uma parte importante desse quebra-cabeça, que vai fazer com que as peças se encaixem para que haja o desenvolvimento da doença artrite reumatoide, é o componente ambiental. Então, algumas exposições ambientais ao longo da vida, reconhecidamente, aumentam o risco de doenças autoimunes. A primeira exposição ambiental que a gente vai falar nessa noite é o tabagismo. Então, vamos falar sobre o tabaco. A artrite reumatoide, a gente falou que ela precisa de uma predisposição genética. O tabagismo, ele vai lá no gene que leva essa predisposição genética da artrite reumatoide e ativa esse gene. Então, o indivíduo que às vezes tinha a predisposição genética, mas só precisava de um gatilho, só precisava de algum fator que deflagrasse essa doença, achou o tabagismo. Então, o tabagismo é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento da artrite reumatoide. E tem mais, pacientes que fumam respondem menos ao tratamento da artrite reumatoide. Então, se você não quer ter artrite reumatoide, pare de fumar. E se você já tem artrite reumatoide e fuma, também pare de fumar, porque você vai obter o melhor controle da sua doença parando de fumar. Porque o tabagismo, além de desencadear a doença artrite reumatoide em quem não tem, ela piora, a doença fica mais grave, a doença fica mais ativa e, com resposta, piora o tratamento nos pacientes que fumam. Então, é muito interessante e é muito importante a gente guardar esse conhecimento. Dentro desse quebra-cabeça, das exposições ambientais que aumentam o risco de artrite reumatoide, a gente vai destacar também as infecções. Dentro das infecções, o que a gente tem de mais robusto, o que a gente tem realmente com um conhecimento mais bem consolidado, é a gengivite. Então, existe uma série de estudos que comprovam que essa infecção crônica das gengivas, que é a gengivite, aumenta o risco de desenvolvimento da artrite reumatoide. E tem mais. Alguns estudos mostram que indivíduos que têm artrite reumatoide já estão em tratamento,
aqueles indivíduos que são tratados da gengivite têm melhor resposta ao tratamento da artrite reumatoide que aqueles indivíduos que não são tratados da gengivite. Ou seja, se você tem gengivite e não trata, o seu risco de desenvolver a doença artrite reumatoide é maior. E tem mais. Se você tem artrite reumatoide e tem a gengivite, não trata a sua gengivite, já tem a doença artrite reumatoide, eu sugiro que você trate para melhorar a resposta ao tratamento. Então a doença vai ficar menos ativa, a doença vai ficar menos agressiva caso você trate esta infecção crônica que é a gengivite. Então esse conceito também é muito importante. Tabagismo e gengivite são dois fatores de risco importantes para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Ainda nesse quebra-cabeça, alguns fatores de risco que a gente chama de metabólicos. O que é isso? Fatores que dentro do metabolismo podem, do organismo, podem levar a maior risco do desenvolvimento da artrite reumatoide. E o fator metabólico que a gente vai destacar na noite de hoje, nessa apresentação, para quem está chegando agora, vamos lembrar, essa apresentação de hoje é a apresentação Artrite Reumatoide, Perguntas e Respostas. Então, mandem as perguntas de vocês. Vão mandando que daqui a pouco eu vou começar a ler as perguntas e vamos tentar responder a maioria, se não todas, pelo menos a maioria que a gente possa responder para realmente difundir o conhecimento. Quem já está assistindo o vídeo, essa transmissão ao vivo, na verdade, quem já está assistindo, compartilha, vai marcando os amigos de vocês para que a gente possa ir aumentando gradativamente aí essa rede de transmissão e que a gente possa chegar a mais pessoas levando essa informação. Então, voltando dentro dos fatores de risco ambientais para o desenvolvimento da artrite reumatoide, outro fator de risco conhecido, a obesidade. Então, a obesidade, hoje a obesidade, ela é considerada uma doença inflamatória crônica. O tecido gorduroso em excesso, ele está ali produzindo uma série de substâncias agressivas, que a gente vai ver daqui a pouco, que são substâncias que aumentam a inflamação. Então a gente sabe que a doença artrite reumatoide já é uma doença inflamatória. Então se aquele indivíduo está todo o tempo inflamado, imagine que o indivíduo obeso está 24 horas inflamado. É uma doença inflamatória. Então ele está produzindo uma série de substâncias inflamatórias que em algum momento podem ativar o sistema imunológico para que o sistema imunológico, em vez de se preocupar com agentes invasores, bactérias, vírus, fungos, acabe se voltando contra as próprias células das juntas. Isso acontece no obeso. Então a obesidade é um fator de risco importante para o desenvolvimento da artrite reumatoide. E também o controle da obesidade permite um melhor controle da doença artrite reumatoide. Indivíduos que conseguem perder peso, que são obesos e que têm artrite reumatoide, que conseguem perder peso, têm a doença melhor controlada que aqueles indivíduos que não perdem peso. Então, se você tem artrite reumatoide, outra dica, outro conceito importante: perca peso, faça uma atividade física, saia desse processo inflamatório crônico. Lembre que se você tem artrite reumatoide e você é obeso, você tem duas doenças que estão levando à inflamação crônica. Você está 24 horas inflamado por duas doenças. Você tem artrite reumatoide e você tem a obesidade. Você precisa quebrar o ciclo vicioso. Mexa-se, você precisa se movimentar, você precisa emagrecer, você precisa fazer uma reeducação alimentar. Então o controle da obesidade é muito importante também para o controle da artrite reumatoide. Seguindo na apresentação, só para lembrar que o tecido gorduroso, ele adora produzir uma série de substâncias que são substâncias inflamatórias. Então são substâncias que a gente chama de citocinas. São substâncias que estão sendo produzidas ali pelo tecido gorduroso que vão agredir as células da articulação. Então o tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório. A gente precisa cortar o tecido adiposo para ter melhor controle da doença artrite reumatoide. Então, essa apresentação a gente já mostrou, que é da doença autoimune. Então, aqui, na resposta normal, os nossos anticorpos se voltam contra as células, contra os agentes agressores, bactérias, fungos, vírus. Na resposta autoimune, os nossos anticorpos se voltam contra as próprias células do organismo, no caso, as células das juntas. Então, inicialmente, era isso que eu queria colocar. Essa introdução, a princípio,
falando um pouquinho sobre a artrite reumatoide, como que ela se desenvolve, os principais fatores de risco. A gente já colocou também que ela é mais frequente no sexo feminino. São 3 mulheres acometidas para cada um homem. É importante também a gente desfazer, eu vou até mostrar esses 2 slides que acabaram pulando. Esse primeiro slide, aqui. Na artrite reumatoide, existe uma predileção pelo desenvolvimento da doença no sexo feminino. Então, são 3 mulheres acometidas para cada homem. A gente recebe bastante homens acometidos com artrite reumatoide, mas existe sim uma predileção pelo sexo feminino. Outra coisa que eu gostaria de destacar é desmistificar o conceito de que a artrite reumatoide é uma doença de idoso. Não é. Esse dado é muito interessante. 80% dos casos de artrite reumatoide se iniciam entre os 35 e os 50 anos de idade. Então, a doença artrite reumatoide não é uma doença de idoso. Aliás, as doenças reumáticas, inflamatórias, autoimunes, a maioria delas não são doenças de idosos. A maioria delas se desenvolve na idade reprodutiva, na idade, no paciente economicamente ativo, no paciente jovem. Então, é importante a gente ter esse conceito, porque existe aquele conceito antigo de que as doenças reumáticas seriam doenças de pacientes idosos. Não, várias das doenças nossas reumáticas, inflamatórias, autoimunes, são doenças que acabam se desenvolvendo inicialmente no indivíduo jovem, e a artrite reumatoide é uma delas. Então, 80% dos casos de artrite reumatoide se iniciam entre os 35 e os 50 anos de idade. Então, para que a gente possa ir seguindo devagar nos outros conceitos sobre a doença, diagnóstico e tratamento, eu vou dar uma olhada nas perguntas que já possam ter chegado, para ver o que a gente possa responder. Então, dá uma olhada aqui no geral nas perguntas. Eu queria saber por que o fator reumatoide e a proteína C reativa às vezes dá acima do normal. Qual o exame específico que devemos fazer para saber se a artrite reumatoide ainda está ativa? Ok. Primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte. Fator reumatoide só serve para diagnóstico da artrite reumatoide. Fator reumatoide não serve para acompanhamento. Então não adianta a cada consulta você ficar preocupado se o fator reumatoide subiu, se o fator reumatoide baixou, se ele ficou positivo, se ele ficou negativo. Fator reumatoide não serve para acompanhamento. Fator reumatoide serve apenas para diagnóstico e também para prognóstico. Quem tem artrite reumatoide e tem um fator reumatoide positivo, costuma ter a doença mais grave que indivíduo que tem artrite reumatoide e tem fator reumatoide negativo. Então, outra coisa que eu gostaria de deixar claro. 20% dos pacientes com artrite reumatoide não vão ter o fator reumatoide positivo. Então, se há suspeita da artrite reumatoide, mas se o fator reumatoide for negativo, não exclui a doença, porque 20% dos pacientes com artrite reumatoide têm artrite reumatoide, porém o fator reumatoide é negativo. Então, ele ajuda, mas ele não define o diagnóstico e ele não serve para acompanhamento. Ele não serve para dizer se a doença está ativa ou inativa. O que serve para acompanhamento são os testes de atividade inflamatória, a velocidade de hemossedimentação, que a gente abrevia como VHS, e a proteína C reativa, que a gente abrevia como PCR. Mas principalmente o que define atividade não é isso. O que define atividade é examinar o paciente, é o exame físico. E os índices de atividade, que são índices que o reumatologista usa, combinando exames laboratoriais e combinando a avaliação clínica. Mas o que vai definir se o paciente está ativo ou não, principalmente, é o exame físico, é a avaliação clínica em consultório. Boa noite. Há 1 ano tomo uma vacina todo mês para artrite reumatoide, mas ainda sinto dores. O senhor pode falar sobre essa vacina? Obrigado. É a dona Suzy Cardoso. Dona Suzy, a senhora deve estar se referindo aos medicamentos biológicos. Os medicamentos para tratamento da artrite reumatoide, a gente pode dividir em 2 grandes grupos. A gente tem os medicamentos não biológicos, que a gente chama de medicamentos sintéticos,
e medicamentos mais modernos, de fabricação mais complexa, que são os medicamentos biológicos. O principal medicamento ainda hoje para o tratamento da artrite reumatoide, o que se tem mais segurança, mais efetividade e que se tem mais dados nos estudos de eficácia é o metotrexato. Então, todos os estudos, todos os consensos brasileiros e consensos internacionais apontam que o metotrexato é a droga mais indicada para se iniciar e para se manter o tratamento da artrite reumatoide. Obviamente que vários pacientes não vão responder apenas ao metotrexato. Aí, em algumas ocasiões, é necessário lançar mão dos agentes biológicos. Esses medicamentos biológicos, que é o que a senhora está se referindo como vacina, são medicamentos de alto custo, que são fornecidos pelo SUS e também são fornecidos pelos convênios hoje, já que há portarias determinando esse fornecimento gratuito para os pacientes com artrite reumatoide. Então, a senhora está tomando, pelo que eu entendo, um biológico e não está melhorando. Primeira pergunta que a senhora deve se fazer e pensar: a senhora está usando o medicamento metotrexato ainda? Por que eu lhe faço essa pergunta? Porque o medicamento metotrexato, ele é um medicamento que, quando associado ao uso dos medicamentos biológicos, ele aumenta a potência do biológico. Então, se o biológico é utilizado sem metotrexato, a potência dele é baixinha. Agora, quando eu uso o metotrexato junto com o biológico, eu aumento a potência do biológico. Os pacientes respondem melhor e por mais tempo ao biológico quando eles estão em uso de metotrexato. Então, isso é uma informação geral, mas é interessante que a senhora converse com o seu médico e não inicie e nem suspenda nenhum tipo de tratamento antes de conversar com o médico que lhe acompanhe. Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui geral. Tenho artrite reumatoide e ela não sabe o que é remissão. Agora eu vou começar a tomar o medicamento Orência. Tenho fé em Deus que vou melhorar. Se Deus quiser, Solange Santos vai sim. Os medicamentos, quando bem indicados, os pacientes respondem muito bem. Né? Os pacientes com artrite reumatoide respondem muito bem quando bem indicados. Os medicamentos biológicos. Artrite reumatoide causa vitiligo? A Silmara Borghetti. Silmara, não é que uma doença cause a outra, é porque a doença vitiligo, ela também é uma doença autoimune. E é uma coisa interessante, as doenças autoimunes, elas gostam de vir acompanhadas. As doenças autoimunes não gostam de ficar sozinhas, elas infelizmente gostam de vir acompanhadas. Então o vitiligo adora vir acompanhado de uma doença reumática. Vitiligo com lúpus, vitiligo com artrite reumatoide. E às vezes o vitiligo gosta de vir acompanhado de doenças reumáticas, de doenças autoimunes que nem são reumatológicas. Por exemplo, vitiligo e a doença da tireoide autoimune, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Ou a doença de Graves, que são doenças autoimunes da tireoide. Então é importante saber que as doenças autoimunes não gostam de vir sozinhas, elas gostam de vir acompanhadas. Então é muito comum a associação de doenças autoimunes. Então é muito frequente o paciente ter vitiligo e também ter artrite reumatoide. Mas não é que uma doença está causando a outra, é porque elas têm as mesmas bases de desenvolvimento. As duas são doenças autoimunes. Então quando eu mostrei como se desenvolve a doença autoimune, as duas doenças se desenvolvem da mesma forma. Por isso que essa associação é frequente, por isso que a senhora tem as duas doenças, que é a artrite reumatoide e o vitiligo, porque são doenças que costumam vir acompanhadas. Deixa eu seguir aqui na avaliação aqui das perguntas, ver o que a gente pode responder. A reposição hormonal é prejudicial para quem tem artrite? Esse é um tema um pouco controverso, ainda não tem estudos muito bem definidos, a gente tem isso mais no lúpus eritematoso sistêmico, que é uma outra doença autoimune, mas de uma forma geral, se bem indicada, se bem acompanhada pelo seu médico ginecologista em conjunto com o seu médico reumatologista, eu não veria grandes problemas, apenas que seja bem acompanhada caso haja indicação, tanto pelo reumatologista quanto pelo ginecologista,
se bem acompanhada, acredito que seja possível sim, mas é necessário avaliar seu caso em conjunto entre os dois especialistas, o reumatologista e o ginecologista. O Alexandre Vieira pergunta: doutor, meu pai tem artrite reumatoide e está em estágio avançado, pois começou a controlar agora com o senhor. Obrigado aí pela confiança, Alexandre, e no acompanhamento aí do seu pai, que a gente tem atendido com bastante carinho. Tenho 40 anos, devo me preocupar? Devo iniciar a investigação? Tomar algum medicamento? Prevenir de alguma forma? Devo parar algum exercício de impacto? Então, assim, Alexandre, vamos lembrar que a artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então, tem componentes que a gente não consegue mudar. Talvez você tenha predisposição genética. Ainda hoje não está disponível laboratorialmente para que a gente faça na prática de rotina os testes genéticos para saber se o paciente tem ou não maior risco de desenvolver artrite reumatoide. Talvez no futuro esteja, no momento ainda não. Mas como o seu pai tem artrite reumatoide, talvez você tenha um maior risco sim de desenvolver a doença. E o que você pode fazer para diminuir esse risco? A gente falou. Se você fuma, parar de fumar. Se você está acima do peso, se controlar melhor o seu peso. Diminuir o tecido gorduroso para que ele produza menos substâncias inflamatórias que possam agredir seu sistema imunológico. Outra coisa, a questão da gengivite. Lembra, se você tem uma predisposição genética para desenvolver artrite reumatoide e você tem infecção crônica da gengiva, você tem que estar com a sua saúde oral muito bem e obrigado. A sua saúde oral tem que estar em dia, você tem que ir regularmente ao dentista, já que você talvez tenha essa predisposição genética, para que faça os tratamentos de profilaxia adequados junto com o seu odontólogo, o seu dentista, para que realmente você tenha uma saúde oral adequada, e é o que você pode fazer: controlar o peso, ter uma boa saúde bucal e não fumar, se é que você fuma. Então essas são as orientações para o Alexandre Vieira. Um abraço. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Deixa eu ver que outras perguntas a gente pode responder. A dona Rosa Hermínia. A dona Rosa Hermínia, ela pergunta quais as articulações mais propensas a apresentar a artrite reumatoide. Muito boa pergunta, dona Rosa Hermínia. As principais articulações são as seguintes. A artrite reumatoide adora acometer articulações pequenas. Articulações das mãos, articulações dos pés. Ela também gosta de articulações como joelhos, cotovelos, ombros, e ela não costuma acometer a coluna, exceto em alguns pacientes que ela pode acometer a coluna cervical. Mas se, por exemplo, você tem artrite reumatoide e está com dor lombar, na parte baixa da coluna, provavelmente não tem a ver com a doença artrite reumatoide diretamente, porque a artrite reumatoide não gosta da coluna, principalmente das partes mais baixas. Quando ela acomete a coluna cervical, a parte bem alta da coluna. Mas, se a gente puder colocar as principais articulações que a artrite reumatoide gosta de acometer, são as articulações das mãos, as pequenas articulações das mãos, os punhos, os cotovelos, os pés, os tornozelos, os joelhos. São as principais articulações que a artrite reumatoide gosta de acometer. Então, grandes articulações, por exemplo, quadril, ela não gosta tanto, apesar de poder ser acometida. Então, ela gosta mais das articulações pequenininhas, e são as articulações que ela gosta de fazer aquelas deformidades, que é o que a gente tem que evitar no tratamento da artrite reumatoide. A Clara Gus pergunta: é necessário retirar o glúten? Clara, a gente está numa verdadeira epidemia de informações. E a gente tem que saber filtrar muito bem as informações que a gente recebe. Não existe nenhuma comprovação científica que, se você retirar o glúten da alimentação, vá haver melhora, algum benefício no tratamento da artrite reumatoide. Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações. As informações hoje, elas são muito difundidas, e que bom que são muito difundidas, mas isso exige muito cuidado do paciente. Porque como o paciente não tem aquele conhecimento técnico necessário para ler certas informações, pode acabar sendo tomado alguns conceitos como verdade, e a gente tem que ter muito cuidado com essas informações.
Então a primeira coisa que a gente poderia deixar bem claro hoje é que a retirada do glúten da dieta não existe nenhum tipo de comprovação científica que haja melhora da artrite reumatoide. Então essa é uma coisa importante, é uma pergunta muito bem pertinente. Obrigado por ela. Obrigado, Clara, por essa pergunta. A Zélia Cajás pergunta: doutor, tenho forte dor no joelho direito para dormir, tenho que colocar travesseiro entre as pernas, pode ser artrite reumatoide? Zélia, apesar da artrite reumatoide a gente viu que não é uma doença tão rara, ela comete um indivíduo em cada 100, existem outras doenças mais frequentes. Pelo que eu vejo na sua foto, parece que você é uma paciente mais jovem. E a principal causa de dor no joelho na sua faixa etária é um processo de desgaste da cartilagem que chama condromalácia da patela, que é aquele osso redondinho do joelho. Então talvez seja isso, mas você tem que investigar melhor, procure ser reumatologista. A artrite reumatoide pode ser causada pelo estresse? Pergunta aqui a dona Solange Santos. Dona Solange, diretamente não. Mas o que a pessoa estressada faz? A pessoa estressada come pior, portanto ganha mais peso. A pessoa estressada fuma mais. A pessoa estressada tem hábitos alimentares piores, hábitos de sono piores. E esses hábitos inadequados de alimentação, de sono, de tabagismo, de etilismo, podem aumentar sim o risco de desenvolvimento da doença. Porque eles alteram todo o nosso eixo hormonal. Um eixo que a gente chama de o eixo do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então sim, isso pode alterar os seus eixos hormonais e o seu sistema imunológico, e para que haja a conversão desses anticorpos e esses anticorpos passem a agredir as células das juntas. Então, sim, de maneira direta o estresse não está relacionado, mas de maneira indireta sim, está relacionado sim. Deixa eu dar uma olhada aqui em outras perguntas. A Paty Rodrigues. A Paty Rodrigues, ela pergunta o seguinte: olá, doutor. Direto de Portugal. Obrigado, Paty, por estar acompanhando a gente aí a partir de Portugal. Uma terra muito querida para nós brasileiros. Por que de 2 em 2 meses eu fico com infecção na garganta, tendo de tomar antibiótico? Não consigo compreender, porque tomo um anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Paty, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você já tem artrite reumatoide? Eu não consegui entender isso. A infecção na garganta, até que para algumas doenças reumatológicas da infância, como a febre reumática, ela pode predispor à doença. Então, se você não tem a doença, as infecções crônicas de garganta e repetidas, as infecções repetidas de garganta, elas podem aumentar o risco de desenvolver a febre reumática, que é uma doença completamente diferente e é uma doença que costuma se manifestar na infância. Então, eu não entendi muito bem sua pergunta. Se você quiser colocar de outra forma, daqui a pouco a gente vai tentando ler de novo. Mas muito obrigado por participar, Paty Rodrigues de Portugal. Eu retirei o glúten da minha alimentação e estou me sentindo muito melhor, fala a Milena Ferreira. Milena, realmente a gente já falou que não há comprovação científica, mas você teve essa decisão, teve melhora, que bom que você melhorou. Fale sobre fibromialgia, a Liege Bião. Falaremos sim, Liege, como a artrite reumatoide é uma doença extremamente vasta, a gente não vai conseguir esgotar nem o tema artrite reumatoide hoje, então a gente vai falar sobre fibromialgia sim em outro momento. É uma doença muito frequente que a gente precisa realmente deixar alguns conceitos mais claros. A Tione Stress pergunta: o que causa a artrite reumatoide? A gente já colocou. Exatamente o que causa ninguém sabe. A gente sabe que existe uma predisposição genética e que existem os fatores de risco: obesidade, infecção da gengiva, que é a gengivite, o tabagismo, como a gente já colocou, e os hormônios. Então, isso tudo em conjunto parece que em algum é como se fosse uma receita, né? Às vezes uma pitadinha da predisposição genética, uma pitadinha da obesidade, outra pitadinha do tabagismo, e cada indivíduo tem as suas pitadinhas para fazer a receita do desenvolvimento da artrite reumatoide. Exatamente essa receita a gente ainda não descobriu, mas o caminho da ciência é para isso, descobrir exatamente o que causa a artrite reumatoide. A Roserminha pergunta: doutor, a depressão piora o quadro de artrite, de quem é portador de artrite reumatoide? Sim, porque a gente sabe, Roserminha,
que quem tem artrite reumatoide, o que acontece é o seguinte, a dor crônica, que é o que a gente tem na artrite reumatoide, os pacientes, alguns sentem dor 24 horas, ela faz um mecanismo no cérebro, que o cérebro interpreta qualquer estímulo como dor. Por isso que é tão frequente os pacientes com artrite reumatoide terem associados à fibromialgia. Pacientes, por exemplo, com lúpus, terem associação com fibromialgia. Porque como eles têm dor crônica, a dor crônica gosta de vir acompanhada. O cérebro interpreta estímulos não dolorosos como dor. Então as doenças reumáticas autoimunes ou doenças reumáticas crônicas que causam dor, elas também aumentam o risco de fibromialgia. E a gente sabe que a fibromialgia está lado a lado com a depressão. São doenças que gostam de vir associadas. Então, sim, o quadro de depressão pode piorar sim também o quadro da artrite reumatoide. Deixa eu seguir mais aqui em algumas perguntas. A Kelly Ferreira: doutor, boa noite. Estou em tratamento há 6 meses, mesmo meu exame negativo. Acredito que seja do fator reumatoide. A gente já comentou que o fator reumatoide só está positivo em 80% dos pacientes com artrite reumatoide. 20% dos pacientes com artrite reumatoide têm fator reumatoide negativo. Então, se você não tem fator reumatoide, não exclui que você tem artrite reumatoide, porque 20% vão ter fator reumatoide negativo. A Kelly, ela faz tratamento com prednisona, com metotrexato, com ácido fólico e com cálcio. Passo muito mal, com enjoo e boca muito amarga. Estou pensando em fazer tratamento alternativo com altas doses de vitamina D. O que o doutor tem a falar sobre isso? O que eu tenho a falar é bem claro e objetivo. Não use altas doses de vitamina D para o tratamento da artrite reumatoide. Não há comprovação científica nenhuma, pelo contrário, de que haja um efeito benéfico de altas doses de vitamina D na artrite reumatoide. Então, vitamina D, ela até tem um papel nas doses fisiológicas, ou seja, o que é a vitamina D, ela tem que estar ali entre 30 a 50. Abaixo de 30, ou seja, uma deficiência ou uma insuficiência de vitamina D pode predispor, inclusive, ao desenvolvimento de doenças autoimunes, inclusive a artrite reumatoide. E uma vitamina D acima de 50, ela é tóxica para o organismo. A vitamina D, ela funciona dentro do organismo como um hormônio. Ela é um hormônio regulador do cálcio. Se eu tenho muita vitamina D, o que pode acontecer é um quadro grave chamado hipercalcemia. E a hipercalcemia faz convulsão, alterações de condução do coração, então pode dar inclusive arritmias e coma. Então cuidado com doses altas de vitamina D. Nós, reumatologistas, de maneira nenhuma recomendamos doses altas de vitamina D para tratamento da artrite reumatoide. Não use. Isso é uma coisa muito séria. Deixa eu continuar aqui. Alexandre Vieira: contudo, pode-se entender que a doença não tem cura, artrite reumatoide, perda de cartilagem não se repõe? Alexandre, correto. A artrite reumatoide hoje ela é uma doença crônica, autoimune, que não tem cura, mas que há a possibilidade de viver bem. Assim como o paciente com pressão alta, hipertensão, assim como o paciente com diabetes vive muito bem, contanto que esteja bem controlado e usando seus medicamentos adequadamente e fazendo as outras medidas para o tratamento que não apenas os medicamentos, a mesma coisa com a artrite reumatoide. É uma doença crônica que infelizmente hoje ainda não se conhece a cura, assim como outras doenças crônicas, como eu citei, depressão, pressão alta, diabetes, mas é uma doença que você pode ter uma qualidade de vida muito boa quando bem tratada. A artrite reumatoide na coluna cervical, acomete ou não? Pergunta a Bianca Reis. Bianca, acomete. Acomete sim a coluna cervical, como a gente colocou. De toda a extensão da coluna, a coluna a gente divide em cervical, torácica e lombar. De toda a extensão da coluna, a única porção acometida da coluna pela artrite reumatoide é a porção cervical. Então acomete sim a coluna cervical, Bianca Reis. Obrigado pela pergunta. O José Vânio, ele coloca o seguinte: doutor, tenho artrite reumatoide e fibromialgia. Faço tratamento há mais de 4 anos e mesmo com as drogas inibidoras e para dor e anti-inflamatório, continuo com mais dores que no início do tratamento. Algo mais posso fazer?
José, a primeira coisa que você tem que tentar diferenciar, obviamente você não, mas a equipe que lhe acompanha, é diferenciar o que é a dor da artrite reumatoide e o que é a dor da fibromialgia. Como a gente já colocou, a artrite reumatoide, ela costuma vir acompanhada da fibromialgia. Os pacientes que têm artrite reumatoide por longos períodos, eles costumam também ter a fibromialgia, porque o cérebro, ele foi tão estimulado por aquele mecanismo de dor crônica que a artrite reumatoide causa, que inclusive o simples toque, acaba sendo interpretado como dor, que é o que acontece nos pacientes com fibromialgia, como a gente vai discutir em outros vídeos, em outras apresentações e outras transmissões. Então, primeiramente diferenciar o que é a dor da artrite reumatoide do que é a dor da fibromialgia, já que o tratamento é completamente diferente. Então, isso é a primeira coisa que eu sugiro que você tente buscar. A Neida Pinheiro pergunta: boa noite. Quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento da artrite reumatoide, existem diversos estudos associando a insuficiência da vitamina D ao desenvolvimento da artrite reumatoide. Qual a sua opinião sobre? Também gostaria de saber sua opinião sobre os vários casos de sucesso no tratamento da artrite reumatoide com altas doses de vitamina D. Neida, já colocamos essas informações, mas eu reforço porque são informações importantes. E obrigado pela pergunta. Altas doses de vitamina D estão contraindicadas no conhecimento hoje médico para o tratamento da artrite reumatoide. Não usar altas doses de vitamina D para o tratamento da artrite reumatoide. Completamente contraindicado. O que é diferente de você repor a vitamina D para os indivíduos que têm baixa de vitamina D. Então, indivíduos que têm vitamina D abaixo de 30 teriam indicação de repor a vitamina D simplesmente para terem os níveis fisiológicos alcançados, entre 30 e 50. Se a vitamina D está abaixo de 30 ou acima de 50, não está correto. Muito baixo ou muito alto, tudo isso faz mal ao organismo. Mas altas doses de vitamina D, de maneira nenhuma, estão indicados. E é verdade que você coloca no início da sua pergunta, que estudos mostram que a insuficiência de vitamina D podem contribuir para o desenvolvimento da artrite reumatoide. Isso é verdade, não só da artrite reumatoide, mas de outras doenças autoimunes. Mas não existe nenhum estudo que comprove que altas doses de vitamina D sejam indicados para o tratamento da artrite reumatoide. Todos os estudos nesse sentido falharam e, além do alto potencial tóxico do excesso de vitamina D no organismo. Vitamina D não é água, vitamina D é um hormônio. É um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. Muita vitamina D, muito cálcio no sangue, que a gente chama de hipercalcemia. Muito cálcio no sangue pode levar a convulsão, arritmia, coma e morte. Isso é sério, muito sério. A gente que trabalha nessa área também de metabolismo ósseo, que recebe pacientes, às vezes intoxicados por vitamina D, isso é muito grave e muito sério, completamente contraindicado, e gostaria de deixar bem claro na apresentação dessa noite. Deixa eu colocar aqui mais algumas perguntas, deixa eu ver o que a gente pode responder mais. Doutor, eu tenho policondrite recidivante. Essa doença provoca artrite? Pergunta a Marli Antunes. Marli Antunes e os demais que estão assistindo, a policondrite recidivante, ela é uma doença autoimune também, que gosta de acometer as cartilagens. Então o paciente tem inflamação da cartilagem do nariz, inflamação da cartilagem da orelha, inflamação da cartilagem da garganta, pode ter inflamação das cartilagens, inclusive aqui, que ligam esse osso do meio aqui do peito, que é o externo, com as costelas. Então essas inflamações dessas várias cartilagens, a gente chama de, que é uma doença autoimune, que a gente chama de policondrite recidivante. Então não é uma que está causando a outra, é porque você pode ter as duas doenças associadas, a policondrite recidivante e a artrite reumatoide. Fora isso, quem tem a doença policondrite recidivante pode ter artrite e não ser a artrite reumatoide. Pode ser a artrite, a inflamação articular da própria policondrite recidivante. Por quê? Porque a gente também tem cartilagem na articulação. Então, como a policondrite recidivante gosta de acometer as cartilagens, o paciente que tem a policondrite recidivante pode ter artrite, sem ter artrite reumatoide, ou pode ter policondrite recidivante e artrite reumatoide. Então, existem essas duas possibilidades. Outra pergunta é a pergunta da Maria Rita Guida, que pergunta: doutor, o Reuquinol deixa minha visão embaçada. Devo parar de tomar?
Maria Rita, nunca pare de tomar sem conversar com o seu médico. O que o Reuquinol pode ocasionar na visão, ele pode se depositar na porção posterior dos olhos, que a gente chama de mácula, na parte da retina, porção mais interna do olho, que só dá para saber fazendo o exame de vista, o exame de fundo de olho, pelo menos uma vez ao ano, quem está usando esse grupo de medicamentos que a gente chama de antimaláricos, onde está o Reuquinol, que é a hidroxicloroquina, onde está o difosfato de cloroquina. Então, é importante fazer esse exame oftalmológico para saber se não está havendo essa deposição. E se ele está embaçando a sua visão, converse com o seu médico e veja se existe alguma outra medicação que você esteja usando que possa estar ocasionando esse sintoma, ou se de fato possa ser associado ao Reuquinol. Mas realmente eu não recomendo que você faça nenhum tipo de alteração no seu tratamento antes de conversar com o seu médico. E obrigado pela pergunta. Deixa eu ver o que mais que a gente pode responder. Esses medicamentos biológicos devem ser associados ao metotrexato? Pergunta a Lilian Kakuri. Então, Lilian, como a gente colocou mais cedo, há poucos minutos aqui na nossa conversa, acontece o seguinte. Qual o principal medicamento, o mais eficaz e o mais seguro para o tratamento da artrite reumatoide? Metotrexato. Quando o paciente falha, quando o paciente não responde ao tratamento com metotrexato, o que você pode fazer é associar. Então você já está em uso do metotrexato, você pode associar outro medicamento. Então o seu médico, o reumatologista, ele pode lhe propor, por exemplo, associar um biológico ao metotrexato. O que os estudos mostram é que se você usa o biológico sozinho, sem o metotrexato, a resposta não é tão boa quanto a resposta do paciente que está usando o metotrexato em combinação ao biológico. Ou seja, quem usa metotrexato com o biológico tem melhor resposta, responde mais, melhor e por mais tempo ao biológico que o paciente que está usando o biológico de forma isolada. Então isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais que a gente pode comentar. A gente está passando de 1 hora de transmissão, daqui a pouco eu vou encerrar, até para não ficar enfadonho. E eu prometo fazer outras transmissões para que a gente possa esclarecer cada vez mais sobre o assunto artrite reumatoide. Deixa eu ver o que mais que a gente pode responder hoje. Tem algum alimento, pergunta a Lilian Saueia, tem algum alimento que não devemos comer para melhorar? Especificamente na artrite reumatoide, não existe nenhum alimento que a gente faça restrição obrigatoriamente. Obviamente, como a gente colocou que a obesidade é um fator de risco para desenvolver artrite reumatoide, e se o indivíduo obeso responde pior ao tratamento, ele fica mais ativo da doença, ter uma dieta saudável vai levar a que você tenha menos tecido gorduroso acumulado e isso vai lhe levar a uma melhor saúde da própria artrite reumatoide também. Mas não existe nenhum alimento que a gente faça restrição, nenhum alimento específico que a gente faça restrição na artrite reumatoide. Mas uma alimentação saudável, obviamente, que acaba melhorando qualquer doença. A Érica fala o seguinte: o metotrexato ele me causa náuseas, tontura e mal-estar. Além disso, os exames laboratoriais começaram a dar alterações. Tem algum tratamento alternativo para este medicamento, alternativo ao metotrexato? Érica, antes de pensar, por exemplo, um tratamento alternativo ao metotrexato, existe a outra possibilidade. Como o metotrexato é uma droga que pode sim causar náuseas, principalmente no dia que toma, uma indisposição gástrica, uma alternativa interessante é fazer o metotrexato, em vez da via oral, em vez de tomar os comprimidos, existe ele na forma injetável. De repente, converse com o seu médico, veja a possibilidade de fazer essa troca. Tem que conversar com o seu médico para ver o que ele acha dessa possibilidade, mas seria uma alternativa para você não perder os efeitos do medicamento metotrexato, que é um medicamento tão bom, tão eficaz e tão seguro para o tratamento da artrite reumatoide, como a gente já colocou. Vamos ver o que a gente pode responder um pouquinho mais antes de encerrar. Existe a Maria Rita Guida. Existe exame para ter certeza da doença?
É uma pergunta interessante, Maria Rita. Os pacientes, alguns são igual São Tomé. Eu só acredito vendo, né? Então eu preciso ter um exame laboratorial, eu preciso ter um exame de imagem que me comprove que eu tenho determinada doença. Na reumatologia, certas doenças não são tão simples assim o diagnóstico. Algumas doenças têm diagnóstico clínico, como é, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia não existe nenhum exame laboratorial ou de imagem que dê esse diagnóstico. Então, a fibromialgia, por exemplo, é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que afastar outras doenças reumáticas ou não reumáticas que possam causar dor crônica para que eu chegue ao diagnóstico de fibromialgia. Isso eu chamo de diagnóstico clínico. O mais importante para o diagnóstico de fibromialgia é o exame em consultório, é a história e afastar outras doenças. Na artrite reumatoide, quando você pergunta, existe algum exame que dê a certeza da doença? Nenhum. Nenhum porque o paciente ele pode, por exemplo, ter o fator reumatoide. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui que eu já estou falando há mais de 1 hora, licença pessoal. Então, o paciente ele pode ter artrite reumatoide e ter o fator reumatoide negativo. 20% dos pacientes com artrite reumatoide têm o fator reumatoide negativo. O paciente ele pode ter o fator reumatoide positivo e não ter a doença artrite reumatoide. E isso em medicina a gente chama de exame falso positivo. Alguns exemplos que o paciente pode ter um fator reumatoide falso positivo. Indivíduos idosos. Quanto mais velho o indivíduo, quanto mais idoso o indivíduo, maior a positividade do fator reumatoide, mesmo sem ele ter a doença. Então, outras causas, hepatite C. Então, o paciente pode ter hepatite C, ter um fator reumatoide positivo, e esse fator reumatoide é um fator reumatoide falso positivo. É uma confusão do sistema imunológico que pensa, e o exame é interpretado como fator reumatoide, na verdade são anticorpos que estão se direcionando contra o vírus da hepatite C. Então, é importante deixar claro que o paciente que tem artrite reumatoide pode ter o fator reumatoide negativo em 20% dos casos, e o paciente que não tem artrite reumatoide e nunca terá artrite reumatoide pode ter o fator reumatoide positivo, que é o fator reumatoide que a gente chama de falso positivo, tá? Então isso é importante. A Cida fala o seguinte: eu não bebo e não fumo, procuro comer verduras cozidas e legumes, frutas, não como coisa frita, não como carne. Estou certa na alimentação? Cida, de uma forma geral, se você não come fritura, ok. Come verduras, legumes, frutas, ótimo, que bom. A carne é controverso, não existe nenhum tipo de restrição específica para a carne. Existem algumas recomendações de diminuição de ingesta de carne vermelha para a manutenção da saúde de uma forma geral. Não é eliminação, porque a carne vermelha tem o seu papel, inclusive é uma fonte importante para que nós consigamos a nossa ingesta adequada de vitamina B12, que é uma vitamina importante. Mas não existe nenhuma recomendação para diminuição ou restrição completa da carne vermelha dos pacientes com artrite reumatoide. De uma forma de prevenção e de promoção à saúde de uma forma global, sim, a redução de carne vermelha pode trazer benefícios à saúde. Não a eliminação, mas a redução. A gente vai encerrar. Deixa eu ver o que mais que eu posso responder. Desculpa a todos muitas perguntas aqui que eu não vou conseguir concluir. Depois eu vou tentar responder a cada uma quando a transmissão concluir. Eu vou tentar responder as que eu não consegui. Mas muito obrigado pela participação. A gente está com 165 pessoas nesse momento assistindo. E agradeço bastante a participação de vocês nessa segunda transmissão. É uma transmissão minha, da página do Dr. Thiago Ferreira, em conjunto com a clínica Espaço Metabolize, e outras transmissões virão, tanto na área de reumatologia e também na área de endocrinologia e de nutrição esportiva também. Deixa eu ver o que mais que a gente pode acabar respondendo aqui.
tem alguma relação, o Luiz Cláudio pergunta, Luiz Cláudio Souza, tem alguma relação da artrite reumatoide do ácido úrico? Luiz, direta não. A artrite reumatoide não tem, o ácido úrico elevado não causa artrite reumatoide, e a artrite reumatoide também, pelo contrário, não eleva os níveis de ácido úrico. Então não existe uma relação direta, tá? Ela pode ser encontrada simplesmente de forma coincidente, assim, você tem a artrite reumatoide e também tem o ácido úrico elevado. Lembrando que o ácido úrico, e a gente vai falar sobre a gota em outras oportunidades, o ácido úrico elevado, ele é um marcador de risco cardiovascular. Então indivíduos que têm ácido úrico alto acabam tendo maior predisposição a doenças cardiovasculares, infarto, derrame, diabetes, que outros indivíduos que não têm o ácido úrico elevado. Então ele é um marcador de risco cardiovascular e não tem uma correlação direta. Nem o ácido úrico alto causa artrite reumatoide e nem o contrário de forma direta. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode responder, que a gente está encerrando. E mais uma vez eu agradeço bastante a participação de todos. A Isabel parabenizando, obrigado Isabel. Parabéns doutor pela iniciativa e obrigado por esclarecer nossas dúvidas. Obrigado Iraci. A Andréa Ferreira diz que Deus abençoe, continue a abençoar, doutor. Vocês são muito especiais, nos ajudam muito. Abraços. E muito obrigado também, Andréa Ferreira. Essa transmissão foi pensada com muito carinho de coração. A Andréa pergunta, o lúpus é hereditário? Tem uma participação genética, a gente vai falar em outras transmissões, assim como a artrite reumatoide tem, mas ele não é considerado uma doença hereditária, ele é uma doença que existe predisposição genética. A Rosa Hermínia fala, o senhor deu uma ótima aula, parabéns, Deus lhe abençoe abundantemente, muita saúde e paz, obrigado Rosa Hermínia. A Andresa agradece pelas explicações, a Andresa Verônica, obrigado Andresa. A Kelly, obrigado pelas informações e orientações, tenho muito receio da doença, muito medo de ter deformidades e também muita preocupação quanto à gravidez. Obrigado Kelly, eu espero que as informações que a gente colocou hoje lhe ajudem de alguma forma no manejo dessa doença. A gente sabe, a gente que trata doenças crônicas, o quanto que a doença crônica ela tem um estigma ainda dentro da sociedade que a gente precisa desconstruir, a gente só vai conseguir desconstituir esse estigma através da educação e da informação. A Pri Nunes fala, adorei conhecê-lo, que bom que existem médicos como você e o meu reumato. Obrigado Pri, um grande abraço para você. Deixa eu ver, eu estou encerrando. O Alexandre Vieira fala, Dr. Tiago é ético um pouco, se preocupa com o paciente. Obrigado Alexandre, um abraço, é um prazer grande cuidar do seu pai. Deixa eu ver o que mais que a gente pode responder antes da gente encerrar. A Verinha fala, doutor, pena que perdi o início. Minha mãe está em cadeira de rodas por conta da artrite reumatoide, é um sofrimento muito grande, beijos. Verinha, depois a gente vai disponibilizar o vídeo quando a transmissão acabar para você poder assistir também na íntegra para ver o que possa lhe ajudar aí no manejo da sua mãe. A artrite reumatoide em remissão pode voltar mesmo tomando metotrexato? Pode. A doença artrite reumatoide é uma doença de altos e baixos, como a gente já colocou, então tem períodos de atividade e períodos de remissão. E a gente vai falar ainda sobre a artrite reumatoide em outras oportunidades, que eu percebi que é um tema que ainda tem muitas dúvidas que a gente não vai conseguir responder hoje. Então, agora realmente eu vou encerrar, até para não ficar enfadonho para vocês que estão assistindo, que a gente possa fazer outras apresentações, voltar ao tema artrite reumatoide, às vezes como a gente já colocou a apresentação inicial, os mecanismos de doença autoimune, para que a gente possa se aprofundar mais, por exemplo, em tratamento e diagnóstico, nas próximas apresentações. Acho que o objetivo é esse. O tema ele não se finda, aqui é um tema extremamente vasto e que a gente vai realmente voltar a esse assunto, eu espero que muito em breve. Eu agradeço muito a todos que acompanharam essa transmissão, né? São mais de 9 horas da noite, a gente sabe quanto que a vida das pessoas é corrida e que se dispuseram a estar nessa noite
acompanhando e se informando, às vezes pessoas que nem têm a doença artrite reumatoide, mas que vão funcionar aí como pessoas que vão difundir o conhecimento da doença e que a gente possa conseguir fazer mais diagnósticos de artrite reumatoide de maneira mais precoce, que a gente possa evitar as deformidades, que é o que a gente mais quer evitar quando a gente está tratando a doença artrite reumatoide, né? Que esses pacientes tenham qualidade de vida, que não tenham deformidades, que possam ter independência e que vivam bem. Então, acho que o objetivo da transmissão foi atingido. Muito obrigado a todos pelo acompanhamento até agora. Eu vou precisar encerrar mesmo. Muito obrigado a todos que assim, estão elogiando a apresentação e parabenizando a apresentação e a nossa conversa. Eu acho que o principal da nossa noite de hoje era realmente estabelecer essa conversa, né? Eu acho que as próximas transmissões eu vou seguir e também trilhar por esse caminho, para que, acho que através da conversa, das dúvidas, a gente consegue realmente estabelecer o conhecimento de forma mais sólida. Obrigado, Clara Gus, obrigado, Eliane Lopes, Lucivânia, Flávia, Mara. Um beijo, um abraço a todos, boa noite. Agora a gente vai encerrar de verdade. Abraço, boa noite a todos.